Sua voz cansa rápido enquanto você canta? Não importa se é um ensaio, um estudo em casa ou uma rotina de shows, isso significa que você não está sabendo como se prevenir para que esse problema aconteça. Lidar com o cansaço vocal faz parte da rotina do cantor. Isso porque o nosso instrumento é o mais suscetível a tudo que acontece no mundo. Se está frio, se está calor, se é muito poluído o ambiente, se tem um monte de gente falando alto, todas essas coisas, inclusive as nossas emoções, podem afetar a nossa voz. Eu sou Jerônimo Feitosa, professor de canto, cantor e instrutor de consciência corporal para músicos, e nesse vídeo eu vim contar para você quais são as razões que levam ao cansaço vocal e no final eu vou dar algumas dicas para você ter hábitos e rotinas que favoreçam maior resistência vocal e um uso mais consciente da sua voz. Então fica comigo nesse vídeo e aproveita para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho para as notificações. Vamos lá, a gente se vê logo depois da vinheta. Para começo de conversa, a gente precisa entender a origem desse seu cansaço vocal. Se é aquele cansaço como quando a gente vai num lugar super barulhento, ou vai num jogo de futebol, grita, 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 tá com a voz bem ruim depois, mas com o descanso, dormir, no dia seguinte minha voz tá boa, é uma situação. Agora, se você tem um cansaço vocal prolongado, repetitivo, talvez seja uma boa ideia você procurar um otorrinolaringologista para cuidar desse seu cansaço. Eu quero começar falando rapidamente uma definição que está aqui no livro do Johann Sundberg, chamado A Ciência da Voz. Fadiga vocal, também chamada de fonastenia, manifesta-se por meio de cansaço durante a produção da voz, às vezes acompanhada por dor, ardor, sensação de bolo na garganta, pigarro ou necessidade de pigarrear. E para você começar a se prevenir do cansaço vocal, é preciso primeiro entender algumas razões para que esse cansaço vocal aconteça. O cansaço vocal, ele se origina de mau uso da voz, ou seja, a gente não está sabendo cantar direito sem esforço. Também de questões ambientais, ou seja, o lugar onde a gente está cantando influencia, assim como o clima e até a quantidade de pessoas e instrumentos onde a gente está cantando, e também questões emocionais, ou seja, o seu estado emocional. Se você está passando por situações de estresse, se você não tem confiança na hora que você vai cantar, ou mesmo muito nervosismo, você está cantando com raiva de alguém, isso pode afetar e te levar ao cansaço vocal. Entre essas razões, eu quero destacar o uso excessivo da voz, eu estou cantando demais. Respiração inadequada, eu não estou respirando corretamente. Postura inadequada, que esteja causando algum tipo de compressão na sua região laríngea. Problemas de acústica, como eu falei, você não está se ouvindo direito no espaço. Ou então, os músicos que estão te acompanhando estão metendo o braço no instrumento, tocando forte pra caramba. Ou ainda, falta de retorno. A sua voz está à mercê do som ambiente. E também a gente tem alguns hábitos que podem prejudicar ainda mais a nossa voz. E começando por esses hábitos, eu falo logo de cara, abuso de álcool e cigarro. E isso é muito para os músicos que estão tocando na noite. Eu canso de ver cantor que na pausa do seu show vai lá para fora do bar e começa a fumar e beber. Se você faz isso, você quer realmente ficar rouco. Outro problema, cantar sem aquecer ou sem desaquecer. É preciso preparar o nosso instrumento. São musculaturas. Elas precisam ser ativadas para entrar em ação. A mesma coisa, você vai na academia, vai fazer uma corrida, por exemplo, você precisa fazer um alongamento. Esse alongamento é o aquecimento do seu corpo para você fazer uso dessas musculaturas. E depois a gente precisa desaquecer também, porque as musculaturas estão ativadas, elas estão mais tensas, então a gente tem que devolver a musculatura vocal para a sua região de repouso. Falar alto e cantar alto, gritando, especialmente quando usa microfone.
Deixa o microfone fazer o papel dele, é para isso, ele vai amplificar a nossa voz. Se você está gritando com o microfone, é porque ou você não sabe usar o microfone, ou então o microfone não está equalizado devidamente para a sua voz. Não fazer pausas na sua performance. Quando você está ensaiando, você não pode ensaiar 4, 5 horas seguidas. Quando você vai fazer um show, a mesma coisa. Você precisa se organizar para que dentro desse tempo você consiga beber água, você consiga descansar e voltar para a sua performance. E agora que você já sabe o que pode estar te levando a esse cansaço vocal, eu vou deixar algumas dicas para que você mude a sua rotina e tenha melhores hábitos para adquirir não só a resistência vocal, mas também ter um autocuidado com a sua voz. Dica número 1. Eu vou começar falando sobre a hidratação. Você precisa se hidratar ao longo dos dias para garantir a manutenção dessa hidratação. Na hora do show, você deixa a sua água de lado para só ir bebendo um pouco. Pode ser que tenha ressecamento no lugar, ar-condicionado, seja lá o que for. Então, isso vai te ajudar a complementar essa hidratação que você já fez antes e que vai continuar fazendo depois. Além disso, a gente tem a hidratação tópica, que é o uso de soro fisiológico. Sabe esses nebulizadores que você compra na internet? Põe o soro fisiológico aqui e faça a nebulização antes do show ou em dias que tiver, por exemplo, o tempo muito seco, ou se o espaço onde você vai ensaiar é meio empoeirado. Isso daqui vai contribuir muito para a sua hidratação tópica. Ela vai agir diretamente no seu trato vocal, nas cavidades nasais e também na região laríngea. A segunda dica é o aquecimento vocal. Sem um aquecimento adequado, a sua voz não está preparada para a performance. E para isso, você precisa ter um aquecimento estratégico, que inclua exercícios de vibração labial, vibração de língua, ressonância, como o humming, o boca que usa, exercícios de direção do som, subidas e descidas, para que a sua voz chegue no lugar bem colocada. E depois do uso da voz, faça também exercícios de desaquecimento, especialmente que comecem em notas ascendentes e vá para notas descendentes, como Esse tipo de exercício ajuda a sua laringe voltar para a posição da fala e com isso você não vai ficar com a laringe alta demais, que é algo comum quando a gente canta por muito tempo, especialmente na música popular. Terceira dica, tenha uma técnica vocal bem desenvolvida. Não acredite nessa história de que cantor não tem que fazer aula de canto. Tem que fazer aula de canto sim, porque quando você faz uma aula de canto, você vai entender os ajustes musculares necessários para que a sua voz tenha todo o corpo que você deseja, o volume, você tenha uma interpretação melhor, mas também você saiba se prevenir do uso excessivo da voz, de que você está fazendo de errado. Então, tenha um professor de canto, faça aulas regularmente. Quarta dica, respire pelo nariz a maior parte do tempo. A respiração nasal é a respiração mais saudável. Ela vai garantir que o ar seja tratado antes de passar pelas suas pregas vocais. O ar vai ser limpo da poluição ambiente, o ar vai ser umidificado e vai entrar na temperatura correta. Se você respira pela boca o tempo todo, você vai ter um ar mais seco, frio, e isso vai fazer com que as suas pregas vocais ressequem mais. E além disso, a respiração pela boca faz com que você tensione as pregas vocais quando você faz principalmente uma respiração barulhenta. Imagina você cantando, repetindo várias centenas de vezes esse movimento respiratório. Então conscientize a sua respiração pelo nariz. Use a respiração oral de uma maneira também adequada em momentos estratégicos, em que você tem muito pouco tempo para respirar e vê que não vai conseguir respirar pelo nariz, ali sim, respira pela boca, mas sem puxar o ar, sem fazer uma respiração audível. Faça uma respiração silente. Quinta dica, canta a música no tom adequado para você. Ai, mas a banda não quer tocar por causa do solo da guitarra, não sei o quê. A música tem que ser transposta. O cantor tem o papel mais importante no grupo musical quando ele é solista.
Então não justifica você prejudicar a sua voz porque você não quer mexer no arranjo do grupo. O grupo tem que se adequar às necessidades do cantor que vai cantar com ele. E outro ponto, escolha o seu repertório, a ordem do seu repertório, de uma maneira que vá promover momentos de descanso para sua voz. Se você põe uma sequência de músicas tudo pauleira, que você vai ter que usar um monte de agudo, 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 ou cantar forte demais o tempo todo, você vai levar a uma fadiga vocal. Então você cria o roteiro do seu show de maneira que você tenha momentos de mais energia e também momentos de relaxamento e descanso, além de pausas. Então eu fico por aqui e eu espero que essas dicas ajudem a você ter mais consciência sobre o que é o cansaço vocal, como se prevenir e entender que a voz é um instrumento vivo. Você precisa cuidar dele com carinho. Não abuse do seu instrumento. Assim você vai ter mais longevidade na sua voz, não vai ter problemas de saúde e vai ter um canto, uma voz mais bonita e muito duradoura. Curte esse vídeo, se inscreve no canal para o YouTube entender que esse conteúdo é valioso e merece ser divulgado para mais pessoas. Um beijo, até a próxima!